Quanto será a derivada da função constante? Então, vamos considerar f de x igual a c. Usando a definição de derivada, ficamos com f' de x igual a limite para h tendendo a zero de f de x mais h menos f de x sobre h, que é a limite para h tendendo a zero de c menos c sobre h, que é zero, já que o zero no numerador é a constante zero e não a expressão que tende para zero. Quanto será a derivada da função f de x igual a x? Então, vamos considerar f de x igual a x. Pela definição de derivada, temos limite para h tendendo a zero de f de x mais h menos f de x sobre h igual a limite para h tendendo a zero de x mais h menos x sobre h. Cancelando o x com menos x, ficamos com limite para h tendendo a zero de h sobre h, que é limite para h tendendo a zero de 1. Finalmente, o limite da constante é a constante, ou seja, temos 1. Agora vamos considerar que f é derivável no intervalo de interesse i. Também seja c uma constante real, quanto será que fica a derivada do produto da constante pela função f? Então, vamos derivar c vezes f de x, que pela definição fica limite para h tendendo a zero da função cf aplicada a x mais h, menos a função cf aplicada a x, tudo isso dividido por h, que é igual a limite para h tendendo a zero de c vezes f de x mais h, menos c vezes f de x, dividido por h. Colocando c em evidência, fica limite para h tendendo a zero de c vezes f de x mais h menos f de x sobre h. Como f é derivável, o limite para h tendendo a zero do fator à direita existe, e usando a propriedade de limite de função por constante, podemos jogar a constante c para fora do limite, e claro, esse limite é a própria derivada de f, então ficamos com c vezes f', ou seja, a derivada preserva a multiplicação por constante. Vamos apagar o quadro aqui para a nossa próxima propriedade. Agora, vamos considerar que já é derivável no intervalo de interesse i. Quanto será que fica a derivada da soma de duas funções? Então, a derivada de f mais g usando a definição é igual a limite para h tendendo a zero da função f mais g aplicada a x mais h, menos a função f mais g aplicada a x, tudo isso dividido por h, que é igual a limite para h tendendo a zero de f de x mais h mais g de x mais h menos f de x menos g de x dividido por h. Assim, reordenando os termos, ficamos com o limite para h tendendo a zero de f de x mais h menos f de x mais g de x mais h menos g de x dividido por h. Veja que ambos os termos à esquerda e à direita possuem limite, pois tanto f quanto g são diferenciáveis. E nesse caso, como o limite da soma é a soma dos limites, ficamos com o limite para h tendendo a zero de f de x mais h menos f de x sobre h, mais limite para h tendendo a zero de g de x mais h menos g de x sobre h. Cada um desses limites é a derivada de suas respectivas funções, levando então a f' mais g'. Ou seja, temos que a derivada da soma é a soma das derivadas. Vamos apagar o quadro para dar espaço à próxima propriedade. Quanto será que fica a derivada do produto de duas funções deriváveis? Então, a derivada da função f vezes g é, pela definição, igual a limite para h tendendo a zero da função f vezes g aplicada a x mais h menos a função f vezes g aplicada a x. Tudo isso dividido por h, que é igual a limite para h tendendo a zero de f de x mais h vezes g de x mais h menos f de x vezes g de x dividido por h. Agora vamos introduzir dois termos que somados são nulos, ficando com o limite para h tendendo a zero de f de x mais h vezes g de x mais h menos f de x vezes g de x mais h mais f de x vezes g de x mais h menos f de x vezes g de x dividido por h. Botando agora g de x mais h em evidência e também f de x em evidência, vamos ficar com limite para h tendendo a zero de g de x mais h vezes f de x mais h menos f de x mais f de x vezes g de x mais h menos g de x. Tudo isso sobre h, que é igual ao limite para h tendendo a zero de g de x mais h vezes f de x mais h menos f de x sobre h mais f de x vezes g de x mais h menos g de x sobre h. Pelo fato de f e g serem diferenciáveis, os fatores sublinhados em rosa são limites para h tendendo a zero que existem. Além disso, como o g é diferenciável, também é contínua, e o limite para h tendendo a zero de g de x mais h é g de x por ser contínua. Vimos essa propriedade em videoaula anterior. Finalmente, f de x é uma constante. Nesse caso, podemos usar as propriedades de soma e multiplicação de limites para ficarmos com limite para h tendendo a zero de g de x mais h vezes limite para h tendendo a zero de f de x mais h menos f de x sobre h mais limite para h tendendo a zero de f de x vezes limite para h tendendo a zero de g de x mais h
menos g de x sobre h. Finalmente, resolvendo cada limite, ficamos com g de x vezes f' de x mais f de x vezes g' de x. Ou seja, a derivada do produto de f com g é f vezes g' mais f' vezes g. Vamos apagar o quadro para a nossa próxima propriedade. Então, agora vamos considerar que g, além de diferenciável, é diferente de zero em i. Nesse caso, quanto seria a derivada da recíproca de g? Vamos tirar a derivada de 1 sobre g de acordo com a definição. Temos o limite para h tendendo a zero da função 1 sobre g aplicada a x mais h, menos a função 1 sobre g aplicada a x. Tudo isso dividido por h. 1 sobre g de x aparece na expressão. Tudo bem, já que g de x não pode ser zero, ok? Isso é igual a limite para h tendendo a zero de 1 sobre g de x mais h, menos 1 sobre g de x, tudo isso sobre h. Encontrando um denominador comum e reescrevendo, ficamos com o limite para h tendendo a zero de g de x menos g de x mais h sobre g de x mais h vezes g de x, e tudo isso sobre h. Separando em dois fatores, ficamos com o limite para h tendendo a zero de g de x menos g de x mais h sobre h, vezes 1 sobre g de x mais h vezes g de x. Ou ainda, limite para h tendendo a zero de menos g de x mais h menos g de x sobre h, vezes 1 sobre g de x mais h vezes g de x. O fator à esquerda corresponde a um limite existente, já que g é derivável. Além disso, o limite para h tendendo a zero de g de x mais h também existe, por g ser derivável, logo contínua. Também lembre que 1 sobre g de x nessa expressão é uma constante. Assim, usando propriedades de limite de constante por função e limite de produto, ficamos com menos limite para h tendendo a zero de g de x mais h menos g de x sobre h, vezes 1 sobre g de x, vezes limite para h tendendo a zero de 1 sobre g de x mais h, que é igual a menos g' de x vezes 1 sobre g ao quadrado de x. Finalmente, temos menos g' de x sobre g ao quadrado de x. Então, a derivada de 1 sobre g é igual a menos g' sobre g ao quadrado. Vamos apagar o quadro para a nossa última propriedade algébrica. Sob as mesmas hipóteses, quanto será que dá a derivada do quociente? Então, a derivada de f sobre g é igual à derivada de f vezes 1 sobre g, que pela regra da derivada do produto é f vezes 1 sobre g' mais f' vezes 1 sobre g, que é f vezes, pela regra da recíproca que a gente acabou de ver, menos g' sobre g ao quadrado mais f' sobre g. Usando um divisor comum, fica menos f vezes g' sobre g ao quadrado mais f' g sobre g ao quadrado. Finalmente, somando os termos, ficamos com f'g menos fg' sobre g ao quadrado. Ou seja, a derivada da divisão de f por g é f'g menos fg', tudo isso sobre g ao quadrado. Vamos fazer um exemplo agora. Considere f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Qual seria a derivada de f? Então, pela regra da soma, temos a derivada de x ao quadrado mais a derivada de menos 5x mais a derivada de 6, que é, pela regra da derivada do produto de constante por função, igual à derivada de x ao quadrado mais menos 5 vezes a derivada de x mais a derivada de 6. Levando em consideração que a derivada de x é 1, ficamos com derivada de x ao quadrado mais menos 5 vezes 1 mais derivada de 6. Ou seja, temos derivada de x vezes x menos 5. Usando a regra da derivada do produto, ficamos com x vezes derivada de x mais derivada de x vezes x menos 5, que é x vezes 1 mais 1 vezes x menos 5. E isso dá 2x menos 5. Ou seja, a derivada de x ao quadrado menos 5x mais 6 é 2x menos 5. É claro que não precisa desse passo a passo nos exercícios e na vida. Isso está aqui só para ilustrar mesmo para vocês o uso dessas propriedades. Agora, vamos ver uma das propriedades mais significativas da derivada, já que permite sua obtenção para uma gama muito maior de expressões. Apertem os cintos que essa aqui é um pouquinho mais difícil. Suponha que g é derivável em A e f é derivável em B, certo? Com B igual a g de A. Seja U igual a g de x, então a variação de U é dada por g de ΔX mais A menos g de A, onde ΔX é a variação de x.
Vamos criar a função epsilon1 de ΔX, que pega ΔX e devolve zero se ΔX é igual a zero, ou então devolve a diferença entre a taxa de variação e a própria derivada de g em A se ΔX é diferente de zero. Nesse caso, limite para ΔX tendendo a zero de epsilon1 de ΔX é limite para ΔX tendendo a zero da taxa de variação de 1 em relação a x menos g' de A. Como o termo à esquerda para ΔX tendendo a zero é a própria derivada de g e o termo à direita é a constante g' de A, usando a regra do limite da soma, ficamos com g' de A menos g' de A, que é zero. Ou seja, epsilon1 de delta é contínua em ΔX igual a zero, ou ainda x igual a A, já que limite para ΔX tendendo a zero de epsilon1 de ΔX é igual a epsilon1 de zero. Reescrevendo ΔU em termos de ΔX, usando a função acima, temos ΔU igual a epsilon1 de ΔX vezes ΔX mais g' de A vezes ΔX, sendo ΔX igual a zero ou não. Agora, seja y igual a f de u, então a variação de y é dada por f de ΔU mais b menos f de b. Como no caso anterior, vamos criar a função epsilon2 de ΔU, que pega ΔU e devolve zero se ΔU é igual a zero, ou então devolve a diferença entre a taxa de variação e a própria derivada de f em b, se ΔU é diferente de zero, tá? Usando os mesmos passos que anteriormente, conseguimos demonstrar que epsilon2 é contínuo em ΔU igual a zero, ou seja, em u igual a b, né? Reescrevendo ΔF em termos de ΔU, usando a função epsilon2, temos ΔY igual a epsilon2 de ΔU vezes ΔU mais F'b vezes ΔU, sendo ΔU igual a zero ou não. Vamos colocar ΔU em evidência e reescrever ΔY da seguinte forma. ΔY é igual a epsilon2 de ΔU mais F'b, tudo isso vezes ΔU. Agora, olhando para a expressão de ΔU e botando ΔX em evidência, temos epsilon2 de ΔU mais F'b, de b, tudo isso vezes epsilon1 de ΔX mais g' de A. Além disso, observe na expressão de ΔU que se ΔX for para zero, ΔU também vai, já que epsilon1 é contínuo em ΔX igual a zero. Vamos apagar um pouco aqui, para fazer espaço. Vamos calcular o limite da taxa de variação de y em relação a x para ΔX tendendo a zero. Isso para cada fator independentemente primeiro. Assim, havendo limite, a gente vai poder usar a regra do produto para limites, tá? Então, limite para ΔX tendendo a zero de epsilon2 de ΔU mais f' de b é igual a limite para ΔU tendendo a zero de epsilon2 de ΔU mais f' de b, já que ΔU vai para zero quando ΔX vai para zero. Mas cada um desses termos tem limite para ΔU tendendo a zero e podemos usar a regra do limite da soma. Assim ficamos com zero mais f' de b, que é f' de b. Agora vamos para o segundo fator. Temos o limite para ΔX tendendo a zero de epsilon1 de ΔX mais g' de A. Como cada termo tem limite, podemos usar a regra do limite da soma para ficar com limite para ΔX tendendo a zero de epsilon1 de ΔX mais limite para ΔX tendendo a zero de g' de A, que é 0 mais g' de A, que finalmente é g' de A. Ok? Usando a regra do limite do produto, temos limite para ΔX tendendo a zero de ΔY sobre ΔX igual a f' de b vezes g' de A. Substituindo b, então ficamos com a f' de g de A vezes g' de A. Reescrevendo, temos que f de g de x' é igual a f' de g de x vezes g' de x, para g derivável em x e f derivável em g de x. Essa é a famosa regra da cadeia. Na realidade, a notação mais comum aqui não é essa com f'. Muitas vezes é conveniente escrever f de g de x' igual a f' de g de x vezes g' de x usando a notação df sobre dx igual a df sobre dg vezes dg sobre dx. Vamos ver um exemplo de como funciona. Encontre a derivada de x ao quadrado mais 1, tudo isso ao quadrado. Então, d de x ao quadrado mais 1 ao quadrado em relação a d de x é igual a d de x ao quadrado mais 1 ao quadrado em relação a d de x ao quadrado mais 1 vezes d de x ao quadrado mais 1 em relação a dx. A derivada de x ao quadrado, vimos que é 2x no exemplo anterior. Ou seja, o primeiro fator fica sendo 2 vezes x ao quadrado mais 1, né? Já a derivada de x ao quadrado mais 1 é igual a derivada de x ao quadrado mais a derivada de 1, que é igual a 2x mais 0, que é igual a 2x.
O segundo fator então fica 2x. Multiplicando os dois, ficamos com 4x vezes x² mais 1. Essa aí é a derivada de x² mais 1 ao quadrado. É isso, pessoal. Bons estudos e até a próxima aula, continuando a unidade de derivadas.